E continuamos com a nossa leitura bíblica. Hoje, no dia 9, nós lemos Gênesis, capítulo 27, 28 e 29. Então, só para a gente aqui recapitular o contexto. Então, no nosso último episódio aqui, nós vimos que Esaú, por conta da sua fome, ele abriu mão da sua primogenitura. Ele foi lá e falou, o que é essa primogenitura para mim? Pode ficar, contanto que eu esteja alimentado. Só que depois desse episódio, no capítulo 27, a gente vê Rebeca dando um jeitinho para que Isaac abençoasse Jacó e não Esaú, né? Então Jacó vira para Isaac, vira para Esaú e fala assim, Esaú, vai lá, faz uma caça boa, né? Prepara uma boa comida para mim, que eu vou te dar a bênção do primogênito. Só que Rebeca mexe os pauzinhos, ela que ajuda Jacó a se passar por Esaú para receber a bênção de Isaac. Um pouquinho antes, ainda no capítulo 26, verso 34, 35, fala o seguinte. Quando Esaú tinha 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Beri, Eteu, e Basemate, filha de Elon, o Eteu. Essas duas se tornaram amargura de espírito para Isaac e Rebeca. Então, muitos falam assim, nossa, a Rebeca foi imprudente, preferiu um filho do que o outro, né? Tem umas pregações que frisam muito isso, de olha lá, Rebeca enganou, não sei o quê. Mas a gente precisa lembrar que Esaú tinha casado com duas mulheres que amargou o espírito dos pais. Ele casou fora da bênção dos pais. Os pais não abençoou a decisão do casamento deles. E nesse trecho tão importante, tão pequeno, mas tão importante a gente lembrar que casamento ele tem que ser feito debaixo de bênção e não debaixo de rebeldia. Né? O quanto a bênção dos pais é importante. Mas prosseguimos aqui para a nossa porção de hoje, 27, 28 e 29. E então, né, com a ajuda da mãe, Jacó vai lá e recebe a bênção do pai. No capítulo 27, dos versos de 27 a 29, né, fala... Ele se aproximou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou. Ele disse, eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus lhe deu o orvalho do céu e da exuberância da terra a fartura de trigo e de vinho. Que povos sirvam você e nações o reverenciem. Que você seja o Senhor de seus irmãos e os filhos de sua mãe se curvem diante de você. Maldito seja quem o amaldiçoar e bendito quem o abençoar. E essa foi a bênção. Quando Isaac tinha acabado de abençoar Jacó, este mal tinha saído da presença de seu pai e chegou Esaú, seu irmão, vindo da caçada. Então aqui fica muito claro o quanto é importante a bênção dos pais sobre os filhos. Pais, que palavras você tem abençoado seu filho? E continuando a ler a história de Jacó, a gente vai ver que é exatamente isso que acontece. Jacó, aonde ele coloca a mão, tem prosperidade, ele é abençoado. Deus lhe deu o orvalho do céu e da exuberância da terra e fartura de trigo e de vinho. É por isso que lá na frente a gente vai ver que o sogro dele, Labão, não queria deixar ele embora, porque aonde Jacó toca tem bênção, tem fartura, tem prosperidade, tem abundância. E ele continua, né? Que seja Senhor de seus irmãos e filhos de sua mãe se curvem diante de você. Então ele já coloca aqui o que já tinha acontecido. Lembre-se, Esaú vendeu o direito dele. Então, na verdade, de um jeito até muito torto, Isaac só está tomando posse do que ele conseguiu por um prato de lentilhas. Esse Jacó é muito esperto. E algo que Deus já tinha falado durante a gestação deles, que teriam dois povos, um seria mais forte do que o outro. Então, se cumpre nessa bênção aqui de Jacó sobre a bênção de Isaac sobre Jacó.
Então, pais, eu quero te dizer o seguinte: cuidado com as suas palavras. Aliás, use as palavras de Deus para abençoar os seus filhos. Porque a palavra de Deus, ela se cumpre, a gente já viu, a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Quando você usa a palavra de Deus para abençoar os seus filhos, eles serão realmente diferenciados, eles terão destaques. Então, de repente, talvez você tenha tido pais que não te abençoou com palavras, mas Deus é o seu pai. Então, tome posse do que o nosso Deus e Pai fala para nós. Eu pego todas essas bênçãos aqui para mim. Todas elas eu pego, porque Deus é meu pai. Então, talvez você não tenha tido pais que te abençoaram com palavras, mas hoje você tem um pai que te abençoa com palavras. E agora que você tem clareza disso, você tem a bênção de Deus e também a obrigação de estender essa bênção sobre os seus filhos. Porque depois Esaú chega para pegar a bênção, né? E ali eles percebem que eles foram enganados e tudo mais. Esaú fala, pai, não sobrou nada para mim. Ele fala assim, filho, tudo, porque ele colocou, né, nessa questão, Isaac colocou Jacó maior do que Esaú. Então ele falou assim, olha, o que sobrou para te falar é o contrário daquela bênção lá, né? E fala, então Isaac, seu pai, disse para Esaú, lá no capítulo 27, verso 39, sua habitação será longe dos lugares férteis da terra. Por quê? Porque todos os outros lugares férteis pertencem a Jacó, longe do orvalho que cai do alto. Por quê? Porque ele desejou que todo o orvalho que cai do alto caísse sobre Jacó. Você viverá da sua espada e servirá ao seu irmão. Por quê? Porque ele já tinha determinado para Jacó que Jacó seria maior dos irmãos e que os outros irmãos serviriam ele. Então, filho, deixa eu te contar como que eu abençoei Jacó e o que sobrou para você. Quando, porém, você se libertará, sacudirá do seu pescoço o jugo dele. Então, ele deu aqui uma palavra de libertação para Esaú. Então, pais, quando você abençoar os seus filhos, abençoe eles também de maneira equilibrada. Não precisa dar só para um, não. Se você tem mais de um filho, abençoa todos os seus filhos de maneira que todos eles sejam prósperos, né? Não siga esse exemplo de Isaac, que pensava que abençoava Esaú, colocou, na verdade, um fardo sobre ele, né? Porque ele estava abençoando Jacó. Então, cuidado, pais. Tenha equilíbrio. Peça direção para o Senhor, porque o Senhor vai te dar. Lá na frente, quando a gente vê as 12 tribos de Israel, a gente vê que cada filho, né, quando Jacó mesmo vai abençoar os seus filhos, para cada um ele dá uma porção, para cada um ele dá uma porção de prosperidade, né? Então, que você aprenda, pegue essas palavras e aplique na sua vida. E a reflexão também aqui, então, o que acontece? Jacó vai fugir de Esaú, que ele falou, ferrou, vou morrer, né? Rebeca mesmo disse, olha, eu estou aborrecida, capítulo 27, verso 46. Estou aborrecida da vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et, tais como estas, as filhas desta terra, do que me servirá a vida? Então, Rebeca falou assim, não. Rebeca fez tudo isso e ainda falou assim, olha, chegou para Jacó e falou assim, Jacó, vai para casa dos parentes da tua mãe e escolha uma esposa para você da sua parentela, né? A mesma coisa que Abraão fez com Isaac quando foi buscar para uma esposa para ele, ou seja, foi lá no meio da parentela e buscou uma esposa, a mesma coisa acontece com Jacó. Então, Jacó, ele é direcionado lá para ir à casa do pai de Rebeca, sua mãe, e ali tomar uma esposa. Mas, enfim, ele estava fugindo de Esaú, indo para este lugar, né, indo para a casa lá do meio da sua parentela, conforme a orientação da sua mãe e do seu pai. E aqui, capítulo 28, versos de 10 a 17, fala o seguinte, Jacó partiu de Berseba e seguiu para Harã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já havia se posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis que estava posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela.
E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu darei a você e a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Lembra? Para quem que foi a primeira pessoa que ele falou isso? Foi para Abraão. A mesma coisa ele falou para Isaac, agora ele está repetindo para Jacó. Eis que estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Que essa palavra você pegue para você também. Ouça Deus falando com você: eis que estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. E aí no verso 16 continua: quando Jacó despertou do sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo, disse: quão temível é este lugar, é a casa do Deus, a porta dos céus. Deus apareceu para Jacó em sonho. Então, certamente ele estava exausto ali, ele falou: nossa, eu não vou conseguir chegar lá, deixa eu deitar aqui. Até lembrando, né, naquela época não tinha ruas iluminadas como hoje. Então, ele deitou ali e ali ele teve um sonho arrebatador com Deus. Ele via anjos subindo e descendo por uma escada. Ou seja, será que anjos não voam? Fica aí para você pensar. Que a gente pensa, o anjo não, mas tinha uma escada, né? Então os anjos precisam subir e descer a escada. Enfim, só um adendo aqui. Mas o que eu acho incrível é que ele repete. Então, assim, todas as bênçãos que Deus, ele sempre tem promessas para a família. Você que constituiu família, as bênçãos do Senhor não é só para você. É para você, para o seu cônjuge, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos. Mantenha o seu coração voltado para Deus. Tenha o temor do Senhor na sua vida. Ensine os seus filhos o temor do Senhor, porque vai de geração em geração, para que as gerações sejam abençoadas. Então veja, Deus apareceu para Abraão e deu essa promessa. Depois veio para Isaac, deu essa promessa. Isaac, com certeza, como eu falei, ele cresceu ouvindo as histórias. E Isaac aprendeu o temor do Senhor. Por quê? Porque isso é passado de pai para filho. Jacó também tinha o temor do Senhor. E o Senhor aparece para Jacó e repete. E ele ainda fala, só para você saber. Por quê? Por que aqui ele fala assim: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e o Deus de Isaque? Porque desde esta época, desde Gênesis, haviam outros povos, outras nações que adoravam outros deuses. A multiplicidade de religiões, de deuses, não sei o quê, não é uma coisa da nossa geração. Isso acontece desde que mundo é mundo, desde que o coração do homem é inclinado para o mal. Então existiam muitos deuses, existiam muitas propostas, existiam outras religiões. Então quando Deus aparece para Jacó, ele fala assim: para você não ter dúvida que eu sou quem eu sou, para você saber quem eu sou, eu que sou o Criador do universo, o Deus Todo-Poderoso, eu vou te dizer quem eu sou. Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão. Jacó fala: nossa, é o Deus do meu avô. Imagina as histórias que Jacó ouvia sobre o avô dele. O temor que este homem tinha a Deus. Então ele sabia quem era o Deus de Abraão. Porque era impossível viver sem falar em Deus, sem contar sobre Deus, sem contar os milagres e maravilhas do Senhor. Então ele fala: olha, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque, o Deus do seu pai. Então Isaque também falava de Deus. Então Jacó falou assim: nossa, então
o Senhor que está falando comigo, este Deus que está se manifestando a mim neste momento, é o Deus que eu ouço falar desde sempre, desde que eu me entendo por gente, desde criança. É este Deus. Então, quando você falar de Deus para os seus filhos, deixe claro quem é este Deus. E nós temos um Deus. Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, este é o Deus a quem nós servimos. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus Todo-Poderoso. O Deus Criador dos céus e da terra. Então, você tem que saber quem é o seu Deus. Talvez você tenha crescido numa casa onde os seus pais não sabiam te dizer que Deus é esse. Talvez você cresceu num ambiente onde Deus era um Deus irado, um Deus julgador, um Deus que pune, né? Um Deus de leis. Talvez você ainda não tenha conhecido a graça de Jesus. Mas Deus é esse Deus que ele te encontra e fala assim: olha, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eis que eu estou com você e eu guardarei por onde quer que você for. E eu não te abandonarei até que cumpra tudo que eu lhe prometi. E tudo que o Senhor nos prometeu foi estar conosco, nos livrar de todo mal. Como? Em Cristo Jesus. Todas as promessas do Senhor se cumprem para nós hoje por causa do sacrifício de Jesus na cruz. É Jesus que nos dá acesso a todas as promessas de Deus. O Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, não lhe acontecerá mal nenhum. Isso só é possível se estamos em Cristo Jesus, se estamos com Cristo Jesus. É Jesus que nos dá acesso a todas as promessas do Senhor, a toda sorte de bênçãos, a todo tipo de proteção. Somos guardados porque estamos em Cristo. Então, essa palavra aqui se cumpre, que quando fala assim, quem é o seu Deus? Meu Deus é aquele revelado em Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E eu tenho acesso ao Pai, ao Deus Todo-Poderoso, através de Jesus. Nós podemos ter as mesmas bênçãos de Jacó, de Isaac, de Abraão, porque hoje nós temos Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, obrigada pela Tua palavra. Obrigada porque o Senhor ainda se manifesta a nós nos dias de hoje. Pai, que possamos Te conhecer cada vez mais, que possamos ir mais profundo no relacionamento com o Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor cumpriu a Tua palavra, todas as Tuas promessas em Cristo Jesus. E hoje podemos nos achegar a Ti, Te chamar de Pai e saber quem o Senhor é por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Obrigada, Senhor. E Te pedimos, nos abençoa. Esteja conosco por onde quer que a gente vá. Faça, Senhor, com que a gente ande nesta terra com toda a sorte de bênçãos que o Senhor tem para nós. Nos abandone, Pai, até que se cumpra todas as Tuas promessas para nós. É isso que Te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.